Muito bem. Bom, agora, não analisando a carga de prova, mas a carga geradora, nós temos essas duas situações. Quando a carga é positiva, ela gera o que nós chamamos de campo de afastamento. Agora, trazendo todos os termos, né? Então, aqui é um campo de afastamento. Enquanto se ela for negativa, ela gera um campo de aproximação. Um campo magnético. Agora, o que é interessante perceber que naquela fórmula, olha, F igual a Q vezes E, essa força é a de Coulomb. Então, deixa eu escrever aqui a equação de Coulomb. Então, K vezes Q, que são as duas cargas, né? Sobre D quadrado. E agora, eu me livro dessas duas cargas de prova. Olha só que interessante. Para calcular o campo magnético, campo elétrico, já estou lá no segundo semestre. Calcular o campo elétrico, eu só preciso saber da característica do meio, que é esse K, que é a constante eletrostática, depende de cada meio. Você já descobriu na aula passada que a do vácuo é 9 vezes 10 a nona, mas é o meio. Só precisa da carga geradora. Viu que a carga de prova nem aparece? Eu não preciso dela para saber qual o valor do campo. E a distância que uma carga está dessa carga geradora. Beleza? Muito bom. Então vamos resolver alguma coisa aqui. Sobre um plano horizontal estão fixas duas cargas pontuais. QA, que é igual a QB, que é menos 1 microcoulomb, separadas de 80 centímetros, conforme indica a figura. As cargas estão imersas no vácuo, ou seja, a constante eletrostática do meio vai ser 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Determine a intensidade do vetor campo elétrico resultante em um ponto X situado a meia distância da reta que separa as duas cargas. Muito bem. Então aqui a gente vai ver o que chamamos de interação de campos, porque essa carga geradora A, ela vai gerar um campo ao redor dela. No caso, como ela é negativa, vai ser um campo de aproximação. E a carga B também vai gerar ao redor dela um outro campo. Ou seja, qualquer carga que ficar nesse espaço aí, ela vai ficar submetida à ação das duas cargas. Ele quer saber quanto é o vetor campo elétrico resultante num ponto X, a meia distância que separa. Então, a meia distância seria aqui, né? Ele quer saber nesse ponto, X. Bora calcular. Então, primeiro eu vou calcular o campo da carga A, que vai ser K vezes a carga A, pela distância ao quadrado. A constante eletrostática no vácuo, 9 vezes 10 a nona. A carga dele é menos 1 microcoulomb, não vou me interessar com o sinal, era só para analisar se vai ser de aproximação ou de afastamento. E D quadrado. Se é 80 toda reta, a metade é 40. 40 centímetros. Então, bora logo escrever aqui direito. 0,4 metros, tá? Não podemos trabalhar em centímetros, já que a nossa constante eletrostática está em metro. Muito bem. Então, ficou 9. 10 a nona com 10 a menos 6 dá 10 a terceira. 0,4 ao quadrado vai dar 0,16. Então, o campo gerado pela carga A dá 56,25 vezes 10 a terceira. Tá, não posso trabalhar desse jeito, eu tenho que colocar em notação científica. Então, puxo uma vírgula, 5,625 vezes 10 a quarta Newton por coulomb. Beleza. Que no caso é um campo de aproximação, tá? Então, bem aqui eu tenho o que nós chamamos de campo gerado pela carga A. E o do B? Se você for perceber, quando a gente for calcular o do B,
é a constante eletrostática vezes a carga pela distância ao quadrado. A constante eletrostática é a mesma, a carga é a mesma e a distância é a mesma. Está no meio do caminho? Então isso aqui também vai dar 5,625 vezes 10 a quarta Newton-Coulomb. Só que o campo é para a direita. Então esse aqui é o campo gerado pela carga. Dá para perceber que o campo resultante, já que ele está puxando com um valor para cá e outro para cá, é só subtrair. E dá para perceber que o campo resultante vai dar zero, né? Se eu pegar o campo A, por que eu estou subtraindo? Porque eles estão em direções opostas. Isso aqui vai dar zero. Campo elétrico resultante, 0 Newton por Coulomb. A disputa ficou boa. Beleza? Bom, dando prosseguimento aqui. Essa aqui você vai precisar fazer ela, tá? Chuva de novo, hein, rapaz? Todo nosso vídeo vai ser assim. Caracterize o vetor campo elétrico gerado pela carga Q igual a menos 3 nanocoulomb. Lembra o que é o nano? Volta lá em cima. No ponto P da figura. O meio é o vácuo, em que a constante eletrostática vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Bom, aqui você já tem a constante eletrostática, você tem a carga, não vai importar com o sinal para calcular o campo, tá? Para calcular o campo, você precisa da constante eletrostática, no caso é do vácuo, a carga geradora e a distância ao quadrado, mas percebe que a distância está em centímetros, tá bom? O que é caracterizar o vetor campo magnético? Você precisa definir a intensidade, que vai sair por aquela fórmula. Você tem que definir a direção, que no caso tá meio que fácil aí, né? Porque só tem uma direção, acho que ela não vai sair inclinada, vai seguir essa direção horizontal, mas determinar o sentido, ou seja, se ele está da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ou seja, se é um campo de aproximação ou de afastamento. Então você precisa colocar essas informações. O campo vale tantos Newton por Coulomb, tem direção horizontal e sentido, sei lá, da esquerda para a direita, ou de aproximação ou de afastamento. Qualquer uma dessas respostas já vamos considerar. Tranquilo? Então, nossa aula foi isso. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, estou à disposição, tá? Qualquer momento. Abraços.